Hoje nós podemos com certeza dizer que esse é um tempo em que nós vivemos para frutificar para a glória de Deus e por amor às pessoas. Você é uma pessoa frutífera, a sua vida é frutífera. E tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso é para que nós sejamos bênçãos na vida uns dos outros, para que nós possamos servir essa cidade, servir esta nação, servir as nações, levando Jesus Cristo a todas as pessoas. E eu quero que você venha comigo numa história, numa caminhada, que com certeza eu sei que Deus vai falar no teu coração, Deus vai mexer com você, Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai mover você para um propósito ainda maior, Deus vai continuar revelando aquilo que Ele tem de maior para a sua vida. Lendo o livro de Lucas, ele é um evangelista que, diferentemente dos outros, ele procura falar uma linguagem que os gregos também podem entender. Há um pensamento mais helênico, sim. Porque os outros evangelhos, claro que ele conversava com todas as linguagens, mas Lucas, por causa da sua introdução, para quem ele quer alcançar, quando ele fala de Teófilo provavelmente é um tipo de senador daquele tempo. Ele é um senador que está ali em Roma, mas de origem grega. E dentro daquela cultura helênica, eles queriam saber. E Lucas, ele vai ali, vai tentar contar sobre a história de Jesus, quem ele era, o que ele fez, qual o seu propósito de vida, qual a missão que ele realizou, de um jeito que os helênicos, aqueles dentro daquela cultura, também pudessem entender. E aí ele começa o seu evangelho tentando contar a história de uma maneira cronológica, tendo em vista que os helênicos, eles não têm o pano de fundo que os judeus tinham, de toda a revelação do Velho Testamento. Lucas teve que estabelecer uma narrativa cronológica, de tal maneira que eles pudessem captar a mensagem, o querigma do Evangelho. Então, vem comigo, vem com Lucas, e só a termos de introdução, imagine você, tente entrar nessa história, vem comigo, é bom sempre você tentar viver o passo a passo da história, porque senão depois você vai estar aí dormindo, né? Então vem comigo, olha aqui, Lucas começa a descrever, e aí ele conta sobre como Maria fica grávida. Você já pensou? Tudo que envolvia a história de Jesus era maravilhoso. Uma virgem fica grávida, uau, que história é essa? Uma virgem pode ficar grávida? Pois ele começa a contar a história de Jesus, mostrando que está começando uma história de alguém que não é comum, é um homem sim, como qualquer um outro, mas é também o Emanuel, é Deus conosco. E aí ele já começa uma história diferente. Então todo mundo fica sabendo do que Lucas está anunciando, de que Jesus então nasce de uma virgem. E ele começa aquela história, contando aquela história. E agora eu quero que você se sinta como se você fosse uma das pessoas daquele tempo. E aí você começa a perceber toda a história de Jesus. E aí tem aquele encontro com Isabel, o milagre do nascimento também. João Batista está chegando, e quando ela se encontra, os bebês se mexem lá no seu ventre. E aí começa a história de Jesus sendo contada, lá quando ele no seu ministério começa a fazer coisas diferentes de todos os homens. Jesus, ele cheio de compaixão e misericórdia, ele vai entrando nas histórias das pessoas. E ele entra na história das pessoas. Lá em Lucas, quando ele vai falar sobre a autoridade de Jesus, e aqui é o nosso foco, porque a introdução é sobre o rei e o reino de Deus. Ele começa a mostrar
Quem é esse rei? Esse rei é um rei que tem uma autoridade diferente de todos os reis da terra. E aí ele começa então expulsando demônios. E Lucas começa a relatar os fatos de Jesus libertando pessoas de espíritos imundos, que os oprimiam, que levavam-os a viver uma vida totalmente diferente, como daquele jovem que vivia nos sepulcros, amarrados em corrente. As pessoas tentavam amarrá-lo em corrente, ele arrebentava as correntes, tinha uma força fora do comum, mas era um jovem que tinha uma vida oprimida pelo espírito imundo. E Jesus vai, liberta pessoas como essas. E aí as pessoas começam a ver o poder de Jesus. Imagine você sendo um discípulo, vendo tudo isso. Aí ele começa a curar pessoas. Pessoas chegam ali em estado que ninguém deu conta, não encontrou cura em lugar nenhum. É como aqueles amigos do paralítico que colocam ele numa maca, e Jesus está falando no templo, eles fazem um buraco no teto, e aí descem ali, aqueles 4 descem com aquele paralítico, e Jesus fala: uau, quanta fé, né, para fazer tudo isso daí, furar o teto, para ele descer aqui na minha frente. E aí Jesus dá ordem àquele paralítico é curado da sua paralisia. Imagine você vendo tudo isso, você é discípulo de Jesus, você está vendo tudo isso, aí fala assim: que autoridade é essa? Ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, ele tem autoridade sobre as doenças. Quem é esse? Quem é esse? E lá no momento em que todo mundo está reunido e o tempo vai passando, e as pessoas vão ficando com fome, e de repente ele multiplica pães, ele multiplica peixes. Que autoridade é essa? De quem vem esse tamanho, esse poder? Aqui não tinha uns pãezinhos, aqui uns peixinhos, de repente alimentou uma multidão de milhares de pessoas. Mas a história continua, eles estão acompanhando Jesus. Imagine você acompanhando isso, e de repente eles passam por um funeral, e ali tem uma esquife, um caixão sendo carregado, e tem uma mulher chorando. Ela é viúva e agora perde o seu filho, e é uma dor muito grande. Jesus, cheio de compaixão, vai lá e toca naquele caixão, e o filho da viúva de Naim, ele ressuscita. Ele ressuscita, e as pessoas falam: uau, que autoridade é essa? Ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, ele tem autoridade sobre as doenças, ele tem autoridade até para ressuscitar pessoas. Certa vez, eles vão atravessar, Jesus está no barco, eles vão atravessar de uma margem à outra daquele grande lago chamado de mar, e aí eles vão atravessar ali, e Jesus pega no sono, mas de repente tem uma grande tempestade, e os discípulos vão até Jesus. Imagina você dentro desse barco, aquela tempestade, um barco vai a pique, tudo vai virar, e você está ali dentro do barco com Jesus, e você fala: ué, mas Jesus está dormindo, gente, será que ele não se incomoda não? O barco está quase indo a pique, e ele está dormindo. Que é isso? Que tranquilidade é essa? Que calma é essa? Ou ele foi tomado por um cansaço tão grande que ele não consegue ficar acordado? E aí quando eles vão falar com Jesus, vocês têm muito pouca fé, né? Vai lá e ele fala para o mar está bravio, o mar está tensa a coisa. E ele olha para o mar e fala: mar, fica quieto, aquieta-te, como se estivesse dizendo a um cachorrinho: cala a boca. E o mar se acalmou. Aí todo mundo falou: uau. Imagina você andando com Jesus, você fala: primeiro a gente viu ele expulsando demônios, ele tem autoridade sobre os demônios. Depois a gente viu ele curando pessoas que não tinham possibilidade de serem curadas. O paralítico lá, lembra? Os caras descendo com a maca. Então, ele tem poder sobre as doenças. Depois a gente viu que ele tem poder sobre a própria vida e morte. Ele passa, lembra? A gente viu, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele agora, e ali é um susto grande, né? Agora
Ele tem autoridade sobre a natureza, que ele chega para o mar e fala, aquieta-te, e o mar se aquieta. Que autoridade é esse? Que rei é esse? Meu Deus! Você imagina você dentro dessa história. É demais, não é? Você fala, vou seguir isso daqui. Olha, está junto com eles judeus, que esperam pelo Messias. E eles sabem que quando o Messias viesse, Deus operaria através dele sinais que demonstrariam que ele é aquele que viria para libertar o povo da escravidão. Assim como lá no Egito, quem sabe tinha na mente deles. E eles começam a olhar para Jesus e começam a ter uma esperança messiânica em Jesus. Quem sabe é esse, eu acho que é esse, hein? Já pensou? A gente está de um lado de um rei dele, ele pode encarar César, porque ele pode fazer tudo, ele tem autoridade sobre todas as coisas, nós estamos muito bem com ele, olha só. E aí, você imagina alguém fazendo isso, se não ia começar um monte de gente procurar. Aí começa a multidão, e vem gente, e traziam para ele doentes, traziam para ele pessoas que eram perseguidos por espíritos imundos, traziam para eles, e olha, ficavam perto de Jesus, queriam ouvir de Jesus, e ele ensinava com tamanha autoridade, não ensinava como os mestres religiosos daquela época, mas ele vivia o que ele pregava, e uau, está maravilhoso viver com Jesus. Mas chega um ponto lá no Evangelho, que Jesus disse assim, só que tem uma coisa, eu serei entregue na mão dos homens, e aí eu vou sofrer, eu vou apanhar, eu vou ser humilhado, e aí eu vou morrer. Imagina você, um discípulo, você fala, não, peraí, não, Jesus, espera aí, como Pedro, né? Não, peraí, que negócio é esse? Não, Jesus, não permita que isso te aconteça, não pode ser. Tem um pedacinho interessante, que você pode ver lá em Lucas, que ele prega sobre isso, e o Lucas relata que eles ficam meio sem entender, e eu imagino que sem entender assim, mas o senhor pode fazer todas essas coisas, o senhor pode até falar para alguém ressuscitar, como assim? Como assim o senhor vai ser entregue na mão dos homens? Como assim que o senhor vai morrer? Como é que o senhor vai ser humilhado, envergonhado? Espera aí, não está claro para nós. Mas tem um pedacinho que ele diz, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Você já ouviu histórias assim, que você fica, uau, mas de repente você tem uma parte da história que você não entende? Como assim? Agora eu já não entendi. Aconteceu isso com os discípulos. E aí, chega uma hora que é difícil. Sabe aquele cara que pregou, que ensinou, que expulsou demônios, que curou doentes, que fez mortos ressuscitarem, como a filha de Jairo, é outra história, a filha do Jairo que tinha morrido, e ele diz, Talita cumi, e ela diz para a menina vem para a vida, e a menina ressuscita também. Sabe, você saber todas essas histórias, e só que vai chegando um momento em que Jesus está no Getsemane, todo mundo está bem cansado, não consegue ficar na noite de vigília. O problema com noite de vigília, com a igreja, eu acho que era desde aquele tempo, né, gente? Eles não conseguem, e eles, de repente, chega aquele que andava com Jesus, e com um beijo trai Jesus. E depois, agora começa a Via Crucis. E os discípulos começam a acompanhar, Pedro tenta uma reação, mas os discípulos vão, quem sabe se lembrando, peraí, ele falou mesmo que ia passar por isso. Uau, eu acho que ele não é quem a gente esperava que ele era, será? E aí
os soldados começam a debochar, batem nele, falam: e aí, profeta, adivinha aí quem que te bateu? E aí vem aquela humilhação, vem aquela denúncia dos religiosos hipócritas, né, que estavam o tempo todo tentando uma forma de matar Jesus, mas os seus discípulos viam como Jesus respondia a eles, e Jesus sempre ganhava deles nas discussões. Olha, o nosso mestre sabe mais do que qualquer mestre. Mas havia um poder religioso que estava dizendo: vamos crucificar Jesus. E aí aquele poder religioso crucifica Jesus. Que coisa, né, gente? Imagine você lá, você viu tudo aquilo, mas agora você começa a ver que a coisa está ficando ruim. Não, mas vai ter um momento, quem sabe, até lá na cruz alguém o desafia, né? E aí, você não é o rei, não? Faz alguma coisa aí, disseram que você já fez tanta coisa, livra a gente dessa morte. Mas não se tratava daquele tipo de reino. Jesus não veio exatamente para só libertar Israel do poder de Roma. Jesus não era um rei à la César de Roma. Tudo estava obscuro, porque parece que quando eu e você passamos por coisas como essas da decepção, do momento de desesperança, do momento que parece que o chão sumiu, você começa a duvidar de todo o resto. Uma porção de coisas aconteceram que foram, mas por causa daquele momento de intensa dor de perda, onde você vê o mestre sendo traído, onde você vê o mestre sendo negado, onde você vê o mestre na solidão, onde você vê aquele que você tanto esperava dele sendo derrotado, entre aspas, aparentemente derrotado em uma cruz. E todo mundo fica esperando ali, vê do lado, e Jesus morre. Ele sai daquela cruz e vai ser sepultado, como qualquer outro mortal. Aí Lucas relata a história de 2 homens que vão indo embora depois da morte de Jesus, que não sabiam da história de que 2 mulheres no domingo vão procurar o corpo de Jesus, e tem um anjo que aparece para elas e diz assim: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não podia ser detido pela morte. O poder que estava dentro dele o fez ressuscitar. O fez ressuscitar. Ele era muito mais do que o que as pessoas imaginavam. Ele era muito mais que qualquer rei dessa terra. Ele era muito mais que o Império Romano, do que qualquer outro império que já existia. Ninguém podia deter Jesus, nem a própria morte. Só que no momento de dor, eles não entendem, eles não veem isso. As mulheres foram contar, nem os discípulos acreditaram naquelas mulheres. Você está maluca, mulher? A gente viu de que morte ele morreu, ele foi envergonhado. A derrota nossa lá na cruz foi assim, acachapante. A gente viu uma coisa que ninguém, não é que alguém contou, a gente viu. Uau! Todo mundo está triste, todo mundo está decepcionado, todo mundo está desesperançado, porque uma coisa terrível aconteceu. Às vezes a gente passa por isso também, não é verdade? E aí parece que a gente esqueceu tudo que Jesus já fez no passado, porque aquela dor é maior que todas. Aqueles homens ali que vão indo embora, que expressam bem a decepção de todo mundo, eles vão viajando e alguém no caminho se encontra com eles. E aí esse alguém do caminho percebe que eles estão tristes. E aí ele pergunta assim: oi, o que aconteceu? Por que vocês estão assim? O que está rolando? E aí eles dizem: só você está vindo
da onde, cara? Você vive em qual planeta? Você não sabe o que acabou de acontecer lá em Jerusalém? Aquele que a gente esperava que era o Messias, aquele que operou sinais e maravilhas, aquele que demonstrou ter autoridade e poder sobre as doenças, sobre o espírito imundo, sobre a morte e a vida, sobre a própria natureza, aquele que tinha autoridade sobre tudo isso, ele morreu e acabou para nós. E a gente está decepcionado indo embora para casa. E aí Jesus começou a explicar para eles que tudo aquilo era necessário que acontecesse e que era Ele próprio quem falava com eles. Jesus se pôs no caminho daquelas pessoas que estavam decepcionadas, daquelas pessoas que estavam desesperançadas. E Ele fala assim: sou eu. Alguma coisa vai acontecer de verdade agora, mas alguma coisa permanente, alguma coisa que vai dar sentido de eternidade, que vai fazer com que aqueles discípulos percebam que o reino de Deus não é deste mundo. E aí então, nós vamos lá para Atos, no capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando. Jesus mostra que o reino de Deus tem um rei. Tem um rei que agora é autenticado pela sua própria ressurreição. A promessa é validada pela ressurreição de Jesus. Então, a missão da igreja começa ali. Jesus parou, foi conclusa a sua missão. Ele morreu por os nossos pecados, ele ressuscitou, e agora durante 40 dias ele está falando com os discípulos. Eu falo: olha, até o Tomé que não crê, eu falo: só acredito se eu pegar lá nas chagas, nas suas mãos. Então Jesus aparece para ele: você só acredita assim, Tomé? Então tá bom, vem cá. Jesus é sempre cheio de compaixão, de paciência, e diz assim: então pode fazer isso, pega aqui. E Jesus faz isso com muitas pessoas hoje ainda, que até meio que duvidam, mas é aquela dúvida proativa, né? Não é a dúvida que faz ele desistir de procurar, é uma dúvida: não, eu quero ver. E Jesus começa a aparecer a eles, e começa a comer com eles, e começa a comer aquele churrasquinho de peixe. Ele vai lá, ele anda com as pessoas, e as pessoas dizem: Jesus está aqui, gente, ele ressuscitou, ele está andando conosco. Mas chega o momento em que eles estão ali diante de Deus. Vamos continuar, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É a promessa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que capacita os discípulos agora a cumprirem uma missão que é muito maior do que eles próprios, do que eles podiam entender sobre coisas dessa terra, porque Jesus não é um simples rei dessa terra. A missão do reino é global, nós devemos anunciar aqui em todos os lugares. O cristão verdadeiro não está comprometido apenas com a sua comunidade local, sim, também com ela, uns com os outros, sim, mas também está comprometido em alcançar pessoas que estão fora desta comunidade, que precisam se achegar perto de nós e também muito longe de nós, anunciar o reino em todos os lugares.
E o texto continua dizendo: tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. E enquanto ele subia, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. A ascensão de Jesus na frente deles. Agora, eles não viram apenas alguém que ressuscitou e que está caminhando com eles aqui na terra. Agora eles percebem uma realidade ainda maior. Jesus está subindo e tem uma nuvem, ele está entrando numa nuvem, a nuvem que é a Shekinah, a manifestação da glória. E ele está entrando em uma nuvem de glória, recebe de Jesus, toda a honra, toda a glória está em Cristo Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele está além de tudo e de todos, e Deus, nosso Deus é Jesus, e Jesus é o nosso Deus. E quando eles olham para aquilo, eles falam: meu, o que é isso? E aí os anjos dizem assim: Galileus, Deus sempre coloca a gente dentro da nossa própria história, né? Porque Galiléia era uma região meio assim, Galiléia, você é um galileu, uau! Imagine uma região que todo mundo desconsidera, os homens, a sociedade, era aquela. Mas hoje diz: eu sei quem vocês são galileus. Jesus foi um profeta também que não teve lá em Nazaré. Ele não teve honra na sua própria terra, e ali não teve muitos sinais e maravilhas, eu sei. Mas galileus, eu sei quem vocês são. Mas agora, mais do que entender de que região vocês são, eu sei que vocês estão olhando para cima e procurando entender tudo isso. Galileus, vocês estão vendo o Rei da Glória, e Ele é o Rei de vocês. Ele andou com vocês. Ninguém podia humilhá-lo se ele não quisesse. Ninguém podia colocá-lo numa cruz se ele não quisesse. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele ama vocês. Amou cada um de vocês. E olha quem ele é. A ascensão de Jesus, sua autoridade. Ali é reafirmado o reinado de Cristo. Mas ali também há uma promessa. Assim como vocês o viram subir, ele vai descer, ele vai voltar. Só que quando ele voltar, não vai ser só um grupo que vai enxergar. Quando ele voltar, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque é isso que Ele é. Ele é o Senhor dos senhores. Vocês só conseguiam ver o que está no horizonte, aqui, agora. Mas agora vocês levantaram um pouco a cabeça de vocês. Vocês estão olhando para a verdadeira realidade, que é a realidade do reino de Deus, que é celestial, mas se manifesta no dia a dia. Vocês imaginem essas pessoas que participaram disso tudo, como eles ficavam assim: quando é que Jesus vai voltar? Quando é que Jesus vai voltar? Quando é que Jesus vai voltar? Ele prometeu que vai voltar. Tinha lá uma comunidade em Tessalônica, que eles acreditavam tanto nisso, que tinha uns caras que até pararam de trabalhar. Paulo teve que chegar para eles e falar assim: ei, Jesus vai voltar, mas vocês precisam parar de trabalhar? Para de preguiça, porque quem não trabalhar não vai comer. Tamanha era a expectativa da volta de Jesus. Eu sonho, eu acredito, é uma crença minha, né? Que eu creio que eu vou estar vivo e vou ver Jesus voltando. Tamanha a minha expectativa da volta de Jesus. Não tem nada, mas absolutamente nada que eu espere desse mundo mais do que a volta de Jesus. Eu tenho sonhos, e eu quero muito ver realizados os sonhos que Deus colocou para nós. A gente tem bastante sonho, cada coisa que a gente vai conquistando no reino de Deus,
Mas se Jesus voltasse daqui 5 minutos, acabou tudo, o meu maior sonho já foi realizado, a volta de Jesus. Os outros sonhos são sonhozinhos diante de um sonhozão desse. Jesus é maravilhoso, a gente tem que viver nessa expectativa. Bom, mas aí, quando eles recebem toda essa revelação, o que aconteceu com eles? Sim, porque eu estou contando uma história para você que é comprida, que é longa, eu estou tentando fazer de tudo para contar tudo, mas é o seguinte, quando você tem a mente renovada e você entende a palavra, você não pode viver a mesma vida que você vivia antes. Quando você tem uma revelação do rei e do reino de Deus, você não consegue viver como as pessoas que não são do reino de Deus. Muito pelo contrário, você quer mostrar para aquelas outras pessoas que o que elas estão vivendo, por mais que elas achem que isso é demais, é muito pouco para aquilo que Jesus tem. E aquelas pessoas começaram a viver de maneira diferente. Como é que foi a vida dessas pessoas? Atos 2, 42 e 47. Depois que eles perceberam todas essas coisas, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Agora só para a parte final, mas é uma parte prática muito legal. Você, Primeira Batista, você, família Primeira Batista, você faz parte de uma escola. Nós fazemos parte de uma escola. Também fazemos parte da escola do discípulo, da escola da família. Mas nós fazemos parte de uma escola. E aí eu quero usar a escola como um acróstico. Um acróstico, escola. Guarda esse acróstico, porque você faz parte dessa escola. Escola, 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 não esquece. Vejam como viviam, depois de que eles entenderam tudo isso, olha como a vida deles mudou. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Diga comigo, ensino. Ensino dos apóstolos. Sabe, muito obrigado. Sabe que é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês? Eu estou ensinando a palavra, para que essa palavra renove a mente de vocês. Você entende como o ensino é importante? É uma mentalidade nova. Aqui a gente teve, a conferência teológica, que é uma igreja intelectualmente robusta, mexe com a mentalidade, e espiritualmente, por isso que tem um coração vibrante. É como se, o que é mais importante? Não, é todo o seu ser que é importante. Eu estou pregando aqui, e você está me ouvindo, está caindo você está entendendo cognitivamente, mas também as suas emoções estão se envolvendo. É como se quando a mente move, o coração diz assim, é isso, olha que maravilha que eu estou sentindo. Então, o seu cognitivo, o seu psicológico está sendo envolvido nisso aqui. E aí está gerando algo em você que envolve todo o seu ser, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, tudo. Porque você está entendendo do ponto de vista espiritual. E como que isso pode ser entendido? Através do ensino. Apareceu aqui o texto. Você pode passar, o outro slide, por favor. Agora ficou na escola. Então, veja
a importância que tem o ensino. E aqui nesta igreja, nós damos importância ao ensino. Por isso que nós tivemos a conferência teológica, por isso que nós vamos ter, depois você entra em escoladodiscípulo.com.br, existe agora a jornada do discípulo. Para você que é membro da Primeira Batista, é de grátis. Se você não é membro da igreja, não dá para você fazer isso de grátis. Tem um custo, a gente gostaria de oferecer, é de grátis para todo mundo, mas não dá. Mas para você tem uma jornada. A igreja aqui valoriza o ensino da palavra. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais. Sinais eram feitos pelos apóstolos. Deus, nós somos Jesus na terra. O que Jesus fez? Jesus não tinha autoridade sobre os espíritos imundos? Sim ou não? Quem é o corpo de Jesus na terra agora? Nós somos a igreja de quem? A igreja de Cristo. Quem é o cabeça do corpo? E nós somos o corpo. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus disse, me dá todo o poder no céu e na terra, portanto, ele está dizendo assim, se você lê Lucas, você vai ver quando Jesus começa a enviar os seus discípulos, e eles voltam para Jesus e falam, Jesus, os espíritos não são sujeitos, nós oramos e as pessoas são curadas. E aí numa segunda vez que Jesus os envia, ele fala, Jesus, olha, os sinais estão sendo operados através de nós. Antes a gente viu o Senhor fazendo, agora o Senhor nos deu autoridade para fazer. Pois é, o mesmo poder. Gente, não existe igreja batista que não seja pentecostal. Toda igreja batista é pentecostal. Porque nós nascemos do Pentecostes. Você entende? Pode ser diferente da doutrina pentecostal, depois que foi feita uma doutrina lá, pode ser diferente sim, mas eu estou dizendo, biblicamente falando, nós nascemos porque nós somos batizados no Espírito Santo, lá em Pentecostes, a igreja foi batizada, e agora o poder do Espírito Santo está em nós, e nós agora também, creia nisso, você pode orar, pessoas, se tiver um espírito imundo, você tem autoridade para expulsar aquele espírito imundo. Quando você chegar e orar pelo enfermo, você tem autoridade sobre aquilo. Pessoas doentes serão curados através da sua oração. Você tem poder para isso. Deus pode escolher de várias maneiras a cura, e Ele pode operar de um jeito ou de outro, dizer sim, não, opera, mas o poder está em você. Sim, não ou espera, mas o poder está sobre a igreja, e por isso Deus ainda continua hoje operando sinais e maravilhas. Eu já vi Deus operar maravilhas, eu já ouvi Deus operar sinais, mas sabe de uma coisa? Tudo isso é para que a igreja tema o Senhor e toda a glória seja dada a Ele. Quando o homem começa a se dizer, vem cá que eu sou tipo curandeiro, sabe? Vou fazer aqui e você vai sarar. Não, é para a glória de Deus. Você está percebendo o que Deus está falando com você? Comunhão. A comunhão no partir do pão. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui não é uma igreja que fica fazendo campanha de oração para eu me tornar próspero. Aqui é uma igreja que, interessado no outro que tem menos, ele reparte o que ele tem. É uma igreja, muitas vezes pessoas estão na igreja para ficarem ricas. Esta aqui é uma igreja que as pessoas entram ricas e ficam mais pobres. Nesse sentido, claro. É uma igreja viva, é uma igreja que ama o Senhor. É uma igreja comprometida uns com os outros. Eles se davam as orações. Eles oravam uns pelos outros. Sabe a oração? Nós estamos aí numa campanha, se estiver acompanhando pelo Instagram, 40 dias de jejum e oração, e toda vez tem uma palavra, nós estamos nos movendo. Tem uma campanha de leitura bíblica anual, é só você ver lá na escola do discípulo, como que você lê por dia, você pode começar a partir de agora,
Não precisa, perdi, não tem, mas janeiro, não, começa lá, do dia que está em fevereiro e começa a ler a palavra, valorize a oração, ore todo dia, participe das vigílias de oração, venha orar nos tempos que a igreja tem para orar, de oração comunitária, mas ore mais também particularmente, entra dentro do teu quarto, dentro do teu aposento e ore, igreja. Jesus orava. Acho que a gente tem mais força e mais poder do que Jesus, é meio que automático. Se Jesus passava madrugada orando, é porque a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. O escola continua e tem o L da escola, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Quem está feliz de estar aqui? Levanta a mão. Quem está vivendo essa palavra? Quem está tomando posse dessa palavra? Quem quer aplicar essa palavra? Amém. Sabe, aqueles irmãos, eles amavam tanto estar em comunhão e louvar a Deus juntos, que sabe que dia que era o culto deles? Quem pode falar para mim que dia da semana que eles se reuniam para o culto? Todos os dias. Todos os dias. A igreja de hoje vem uma vez por mês, mais ou menos, quem sabe, no culto de domingo aqui, um domingo por mês. Alguns dizem assim, não, mas quando eu não estou aqui, eu assisto no YouTube. Eu sei, você deixa carregando lá no YouTube, vai lá na cozinha, toma alguma coisa, conversa, fala, o culto está rolando lá. Então, eles gostavam de estar juntos. Você ama o Senhor? Eu amo. Você gosta de estar no culto junto? Eu gosto. Ah, é? E se o culto demorar um pouquinho mais de 1h40, 45 minutos, você já está querendo ir embora, sim ou não? Não precisa responder para mim, não. Responde só para você. Falta 33, eu vou passar do tempo aqui, já dos 18h31. Daqui a pouco você vai ver o êxodo. Acho que alguns aqui nem vão sair, porque já vão falar, ixi, mas não fica preocupado. Quando você for saindo, eu vou falar, lá, não, brincadeira, gente. Isso aqui é uma igreja que esperou, ficou no tempo apropriado, ela era cheia do Espírito Santo. Eles amavam estar uns juntos com os outros. E agora olha o fim aqui. E tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo. Sabe o que isso significa? Significa que as pessoas de fora ficavam olhando para a igreja e falavam, o que está rolando aí? O que está acontecendo? Você viu? Os caras saem de lá, sai todo mundo feliz, um conversando com o outro, e já vai na amizade e tal. Até lá na pizzaria a gente encontra com esses crentes, tem umas turmas aí que eles vão lá comer sushi juntos. O que será que esse povo tem? É um negócio assim, eu queria fazer parte disso aí. É um evangelismo que não se faz nem força. Eles vão vivendo uma vida de comunhão, eles vão vivendo uma vida com Jesus, eles vão vivendo uma vida que um está se importando com o outro, eles olham e falam, você viu o cara, todo mundo quer reter o que tem, só que esses caras falam, maluco, tem um tal de Barnabé, que ele tinha muitos bens e muitas propriedades, ele vendeu o que ele tinha, ele tinha X, agora ele tem metade, porque ele distribuiu com os outros. Que doideira é essa? Que comunidade é essa? Eles caíram na simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Uau! Que venha um avivamento sobre nós e que nós possamos passar a ser uma comunidade tipo essa. Não que essa comunidade aqui não tinha defeito, isso aqui é
É o momento daquela comunidade, é uma fotografia daquele tempo. E eles tinham problemas, eles não eram perfeitos, assim como nós não somos. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos buscar mais o Espírito Santo. Sermos cheios dele, desse poder que faz, se necessário for, sermos mártires. Porque muitas vezes, por causa da mensagem que a gente leva, a gente corre o risco até de morrer. Mas essas pessoas, elas estão cheias do Espírito Santo, que nem a vida deles não estava nem aí. Se eu morrer, morri. Eu estou vivendo com Jesus, eu sei para onde vem. Eu sei que ele ressuscitou, eu vi ele ser levado para o céu. Então eu sei que essa vida, o fim da minha vida não é aqui. Não é aqui. Quando eu vejo alguém enterrado, eu falo para Jesus assim: Jesus, me mostra que o fim dessa pessoa não é aqui. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Essa pessoa, o corpo dela está aí, o pó volte à terra que o deu, mas o Espírito está em Deus. E um dia Jesus vai voltar, e os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele. Essa é a nossa esperança. A nossa vida não termina aqui. A gente não precisa ter medo de morrer. A gente vai viver para sempre com Jesus. A nossa comunidade é a comunidade da fé, do amor, dos sinais e das maravilhas, da comunhão, da oração, do louvor a Deus.